Sejam muito bem-vindos ao sítio habitual do Futebol 120, ao Estúdio 120. Eu nos últimos episódios gravei numa espécie de anexo, estou a brincar, não era anexo, não era, estava noutro sítio, e agora estou de volta ao sítio habitual, com Charriot, com o Maradona aqui atrás, a minha guitarra e também com uma camisola do Panamá, que eu acho que é lindíssima. Portanto, gosto muito deste pormenor da gola azul e depois aqui este bocadinho de branco, e depois tem também aqui branco de lado. Acho que combina muito bem com este vermelho vivo. Pá, eu não sou muito bom nestas coisas, mas gosto muito desta camisola. Acho que é das mais bonitas do Mundial 2026, pelo menos entre as principais. Também gosto muito da alternativa da Escócia e da Noruega também, mas gosto muito. E é das camisolas mais bonitas com que já gravei um Futebol 120, sem esquecer, é claro, as da minha briosa, que são as mais bonitas, não é verdade? Tanto a principal como a alternativa, esta aqui especial, né? Porque assinada pelo Edson. Edson Farias, que renovou com a minha briosa. Aliás, tem havido renovações com a Académica que me deixam muito contente. Acho que é importante manter estabilidade, portanto, deixa-me muito feliz. E é isso, não vou aprofundar muito porque o tema principal deste episódio é Mundial, e também no âmbito do Mundial queria-vos trazer, antes de entrar nesses temas, queria-vos trazer aqui umas coisinhas que a Lego me ofereceu, que são os sets da Lego Football Editions. Este é do CR7, eles ofereceram 4, um do CR7, um do Mbappé que não tenho aqui, mas tenho também o do Messi, cá está ele, o do Messi, coisa linda. E tenho também aqui o do Vini Júnior. Vocês já viram o do Mbappé num conteúdo que eu gravei no Futebol 120, em que falava curiosamente de Cabo Verde, e Cabo Verde vai ser um tema muito forte aqui neste episódio, mas gosto muito destes sets da Lego Editions de Futebol. Eles enviaram-me e é assim, eu não falaria bem se não achasse que estão bem conseguidos. Efetivamente estão. E construí-los foi engraçado, foi divertido. Cada um demorou cerca de uma hora e meia. Mas tem aqui muitos pormenorzinhos, como podem ver aqui no Vini, por exemplo, tem ali o Vini Júnior e tem também uma espécie de... que são umas casinhas, não sei se é para simbolizar as favelas. E depois, claro, tem o campo, tem aqui o mar e tem também 5 estrelas, eu não sei se dá para ver, peraí. Tem aqui 5 estrelas, que é simbolizar os 5 títulos conquistados pelo Brasil. No caso da Argentina, de Messi, tem também 3, tem as 3, a de 78, 86 e 2026. Tem aqui o Messi. E há aqui uma curiosidade nos sets do Messi e do Ronaldo que eu reparei, que é, tem aqui uns, não sei se conseguem ver, uns chifrinhos, tanto do Messi como o do Ronaldo. Olha aqui, estão a ver aqui por baixo. Deduzo que seja para simbolizar que são os GOATs, não é? E achei um pormenor muito interessante. O Ronaldo tem esta particularidade de estar a fazer um pontapé de bicicleta, não é? Lembrando aquele pontapé de bicicleta que ele marcou à Juve quando estava a serviço do Real Madrid. Tem o nome dele em grande aqui, CR7, e acho bonito. O Messi tem aqui o nome dele mais abaixo, e tem o número 10, tal como Mbappé. Curiosamente também tem o 10 e o nome mais em baixo. São sets muito, muito, muito giros. Gosto muito e pronto, muito obrigado à Leg e à Suits PR por ter enviado estes sets. Foi muito bom. Foram aqui horas muito bem pensadas. Aliás, o meu pai até me ajudou a montar. Foi ali um momento de bonding entre pai e filho. Não, foi muito bom e obrigado por isso. Obviamente, estando aqui em contexto mundial, ainda foi mais vibrante montar, e foi mais vibrante, mais divertido montar e viver esta experiência de montar Legos relacionados com o Mundial. Portanto, tenho que agradecer, obviamente, e lá está. Curiosamente, 2 dos sets montei-os quando se estava a fazer a antevisão ao jogo de Cabo Verde. Estava toda a gente na rua, toda a gente a antecipar aquilo que podia ser a festa de Cabo Verde, que se concretizou. Cabo Verde está nos 16 avos de final do Mundial, conseguiu empatar com a Arábia Saudita, e quando digo conseguiu, se calhar até estou a ser amigo da Arábia Saudita, porque Cabo Verde
fez por ganhar aquele jogo, teve oportunidades para isso, apesar de manter uma organização defensiva impressionante, foi uma equipa que soube sempre sair nos momentos certos. Isto foi algo que fomos identificando ao longo do Mundial, é que esta equipa de Cabo Verde é muito rigorosa taticamente e permite-se também estas coisas, a soltar-se muito, de forma muito rigorosa, sem se descompensar lá atrás. E vimos 2 golos do Uruguai na reta final da primeira parte, num lapso de concentração, provavelmente, mas fora isso não vimos golos feridos de Cabo Verde, e a Arábia Saudita não criou qualquer tipo de perigo. A Espanha criou, é claro, mas acho que a equipa esteve sempre bem à altura para corresponder, e Cabo Verde esteve sempre à altura dos desafios que enfrentou. Tem sido um gosto enorme acompanhar, não só agora, mas também quando se apuraram para o Mundial, portanto foi histórico. Lembro-me daquele 3-0 que garantiu o apuramento. Creio que o Stopira até marcou. A Stopira, que é uma figura meramente simbólica para já, não é? Mas é sem dúvida alguma, deduzo que seja um elemento muito importante. Ele tem tido um ano fantástico, ganha a Taça de Portugal com o Torriense, vai ao Mundial por Cabo Verde e qualifica-se para os 16 avos de final contra todas as expectativas, porque supostamente havia apenas 1% de hipóteses de Cabo Verde se apurar. Portanto, é maravilhosa esta história de Cabo Verde, é uma das histórias de Cinderela que nós estamos habituados a ver em mundiais, não acontece em todos, mas normalmente, enfim, eu até terei aqui umas notinhas, e praticamente em todos, com exceção talvez de 2018, houve uma história de Cinderela, e Cabo Verde é a Cinderela deste Mundial, e ainda bem. Eu vejo aqui muitas semelhanças entre Cabo Verde e Senegal em 2002. O Senegal, na estreia, também se enfrentou o campeão europeu em título, no caso a França, e derrotou a França no jogo de estreia, ou seja, surpreendeu o campeão europeu em título, tal como Cabo Verde. Também tinha o Uruguai no grupo e também empatou com o Uruguai, neste caso foi 3-3, e o Uruguai somou 2 pontos, tal como em 2026. E o líder desse grupo terminou com 7 pontos, no caso foi a Dinamarca. Portanto, são aqui semelhantes. E também, pronto, lá está, esta surpresa, a questão de surpreender toda a gente, e de ser se calhar uma das seleções mais acarinhadas do Mundial, é também comparável com Cabo Verde. Foi logo uma das seleções mais acarinhadas por aquilo que fez frente à França. Depois somou um empate frente à Dinamarca, acreditou-se muito no apuramento e concretizou-se com o tal empate a 3 frente ao Uruguai. Creio que nessa altura já Diego Forlán jogava, e Dário Rodrigues, que era, creio que, a principal figura do Uruguai desse ano. Eu lembro muito desse Mundial, por vários motivos. Na altura o Senegal acabou eliminado nos quartos de final pela Turquia graças a um golo de ouro, uma regra que já não existe, mas que era uma regra muito cruel, em que basicamente o jogo ia a prolongamento e quem marcasse ganhava, até aos 120, isto é, tinha que marcar dentro da meia hora do prolongamento, se não marcasse ia a grandes penalidades. E pronto, a Turquia apurou-se para as meias finais, eliminou Senegal. E pronto, e depois a Turquia foi eliminada pelo Brasil, chegou ao terceiro lugar, mas foi uma das equipas, tal como Senegal, acarinhadas nesse Mundial 2002. Eu tirei aqui umas notas para ver qual seria a equipa mais acarinhada em cada Mundial. Eu acho que em 98 foi a Croácia, em época de estreia chegou ao terceiro lugar, maravilhoso. Em 2002 Senegal ou Turquia. Em 2006 o Ghana ou a Ucrânia, ambas chegaram aos quartos de final, creio eu. E foi também algo extraordinário. Ou o Ghana chegou aos oitavos, creio que o Ghana chegou aos oitavos, mas talvez mais a Ucrânia tenha sido mais acarinhada. Em 2010 o Uruguai, que faz um Mundial fantástico e chegou ao terceiro lugar, embora o Ghana outra vez seja considerado aqui, porque chegou aos quartos de final e estava a fazer uma campanha também incrível. Em 2014 a Costa Rica, sem dúvida alguma, tinha eliminado a Inglaterra e Itália na fase de grupos. Depois foi aos oitavos de final, creio que enfrentou a Grécia, que era era de Fernando Santos na altura, e eliminou, e depois chegou aos quartos de final, foi eliminado pelos Países Baixos nas grandes penalidades. E lembro que no prolongamento o Van Gaal troca o guarda-redes para tentar mexer um bocadinho
com o psicológico ali dos jogadores, talvez da Costa Rica, e funcionou, a verdade é que funcionou. Depois em 2018 é que eu acho que não houve nenhuma seleção daquelas que uma pessoa pode acarinhar, talvez a Bélgica por ter chegado ali ao terceiro lugar, e atenção que esta Bélgica chegou ao terceiro lugar com Roberto Martínez. Eu bato muito no homem e de facto por mim não era o selecionador que tínhamos no Mundial, talvez vá bater nele, figurativamente falando, obviamente, metaforicamente falando, mais daqui a bocado, quando falar do Portugal-Colômbia, não sei, vamos ver. Um, mas é preciso também fazer justiça. Dizem que ele estragou a geração de ouro da Bélgica. Ora, não era esperado que ele vencesse o Mundial com a Bélgica, acho eu. E tanto que foi a França que venceu esse Mundial. Portanto, acho que é interessante fazer a menção à Bélgica neste Mundial 2018 e depois o de 2022 foi em Marrocos, embora enfim, não me deixe muitas boas memórias à seleção portuguesa, não é? Como todos sabemos. Marrocos chegou ao quarto lugar da competição e é extraordinário. Foi um feito extraordinário. Curiosamente, perdeu para a Croácia, já tinha falado da Croácia ter chegado ao terceiro lugar em 98, chegou ao terceiro lugar também em 2022 e em 2018 foi à final. Portanto, é uma seleção aqui com etapas, com boas performances em mundiais. Mas voltando a Cabo Verde, gostei bastante da forma como o Bobista tem organizado a seleção cabo-verdiana. O meio-campo é muito inteligente e tem ali dois elementos fundamentais, o Jamiro e o Kevin Pina. O Kevin Pina, peço desculpa. O Kevin Pina, um bocadinho, estava aqui à procura, só ver aqui um bocadinho de água. O Kevin Pina é daqueles jogadores que dá jeito para uma equipa que quer criar e estar à vontade para fazer essa criação, porque é um chamado limpa-para-brisas, é um número 6 muito, muito interessante, também tem inteligência de jogo. Desculpa. E depois ao lado dele, um bocadinho mais adiantado, o Jamir, que é um jogador com uma leitura muito interessante. Eu já o tinha elogiado no jogo frente à Espanha, acho que ele foi fundamental e acho que nos outros dois jogos também. Aliás, não é por acaso que ambos foram usados no 11 inicial em ambas as partidas, nas três partidas, digo. O elemento extra do meio campo é o Ryan Mendes, que vem desde uma ala para o meio, e associa muito e faz muita ligação meio campo ataque. Quando a equipa se tem que projetar, é nele que pode contar. E depois ele também ajuda ali o lateral direito. Creio que no último jogo foi o Wagner Pina, se não estou em erro, e que nos dois primeiros jogos foi o Steven Moreira. E é um jogador muito útil nesse aspecto, presta muito auxílio ali ao lateral daquele lado e envolve-se também no processo ofensivo. É um jogador muito completo, não é por acaso que terá também a braçadeira de capitão, é um jogador muito experiente e tem sido muito útil à seleção de Cabo Verde, a sua cultura tática, portanto é também um jogador em destaque que eu queria sublinhar. E depois é um jogador que se reveza muito bem com o terceiro elemento do meio campo, que, enfim, é certo que Kevin Pina é um deles, o, o Jamir é o outro, e depois vai-se revezando entre ou pelo menos o Vista foi-se revezando entre o Deró e o Laros Duarte, e o Telmar Canjo também. O Telmar Canjo lesionou-se e acho que só por isso é que não jogou frente à Arábia Saudita, porque acho que era um jogo muito bom para ele jogar. Depois os centrais, muito sintonizados, tanto o Pico como o Diney são dois jogadores que eu aprecio bastante, são dois centrais fortíssimos, têm uma sintonia muito boa, e depois atrás o guarda-redes, o Vozinha, está num momento muito bom. Eu sei que frente ao Uruguai se calhar não correspondeu às expectativas que tinha colocado em alta, não é? No jogo frente à Espanha, mas ainda assim é um guarda-redes que não compromete com os pés. E está ali é daqueles guarda-redes que se calhar precisa de muito volume de jogo para aparecer. Mas é um guarda-redes muito competente, e os 40 anos também ajudam nessa perspectiva, sobretudo na mentalidade. E pronto, sobre Cabo Verde era isto. Também tenho aqui outras notas que queria falar. Queria falar do facto do futebol às vezes devolver injustiças que cometeu, nomeadamente com o Equador e com a Turquia. Eu acho que o Equador foi ligeiramente superior à Costa de Marfim,
mereceu ganhar o jogo com o Curaçao e somou apenas um ponto desses jogos e no último jogo da fase de grupos ganhou a Alemanha, portanto fantástico, e apurou-se para a próxima fase, muito provavelmente, e vocês já sabem os emparelhamentos todos, mas muito provavelmente vai jogar frente ao México, será um duelo interessante, e depois a Turquia, que fez 79 remates, ou 70, ao longo do torneio, em 3 jogos, 9 apenas foram contra os Estados Unidos e foi precisamente frente aos Estados Unidos que marcaram 3 golos, não deixa de ser curioso e pronto, o futebol tem destas coisas, não é? É pena que esta justiça fosse devolvida ou este reembolso de IRS da Turquia fosse apenas processado no último dia e não foi a tempo então de pagar as derrotas que tinha consentido nos 2 primeiros jogos. De facto, é pena. Depois devo confessar que fiquei surpreendido pela África do Sul, que ganhou à Coreia do Sul, uma seleção que eu acho que era mais bem organizada e estava mais bem apetrechada. Pelo menos estava-me a surpreender um bocadinho, surpreender-me no jogo frente à Chequia. E não esperava de todo que a África do Sul fosse capaz de vencer a Coreia. Conseguiu e apurou-se para a próxima fase. Portanto, vai jogar frente ao Canadá. Portanto, é ali um emparelhamento entre duas seleções que não esperávamos ver ali, ou pelo menos eu não esperava, ou não esperava, pelo menos vê-las nos oitavos de final. Nota em sentido contrário para a Chequia, que foi das seleções que, enfim, já tinha uma expectativa baixa, conseguiu desiludir mais um bocadinho, 3 derrotas, não é verdade? Creio que foram 3 derrotas, ou não? Não, empatou com a África do Sul. Mas pronto, deixou-me um bocadinho desiludido. Já sabia que estavam um bocadinho dependentes da bola parada, mas ainda assim não esperava que fosse tão mal, digamos assim. A Tunísia também me surpreendeu pela negativa. Está ali na galeria entre as piores equipas do Mundial de sempre. 12 golos sofridos é muita fruta e sofreram 3 dos Países Baixos porque tiraram o pé do acelerador, provavelmente no último dia. Quem não tirou o pé do acelerador foi o Senegal, uma goleada tremenda, foi a maior goleada de um país africano no Mundial, frente ao Iraque. É certo que contou com a expulsão do jogador iraquiano, mas isso não tira o mérito aos 5-0 que aplicou. Portanto, Ismail Assarra em destaque e é uma seleção a ter em consideração. Aliás, pode calhar a Portugal, mas já vou falar sobre isso mais daqui a bocado. Provavelmente daqui a bocado, quando falar com vocês, já sei que não vai calhar a Portugal, mas pronto, isso não interessa. E depois outra coisa que eu tenho aqui em destaque é os empates de conveniência, em que pronto, há ali empates que servem a ambas as equipas, então acaba-se por concordar, e acontece. Paraguai e Austrália foi um caso gritante, Egito e Irão também, embora o Irão possa eventualmente já ter ficado fora, mas pronto, foi a forma como o Irão fica de fora do Mundial, se a confirmar-se, é de facto caricata, porque é graças ali a um pezinho de um jogador de um jogador do Egito que já está para lá do guarda-redes, se não me engano, ou é o guarda-redes que está a colocar em fora de jogo um dos jogadores do Irão, agora já não me recordo, mas de facto foi ali uma confusão e eu na altura até fiquei, como é que este gol é anulado? Mas de facto fui ver e é bem anulado. Mas não deixa de ser muito polémico, não deixa de ser muito curioso a forma como o Irão poderá eventualmente ter sido eliminado. Eu ainda não consigo confirmar isso. Depois queria só deixar aqui uma nota para o facto das equipas africanas estarem a fazer um bom Mundial, e eu acho que não é por acaso, e também acho que sei qual é a razão. Acho que tem a ver com o facto de terem tido a CAN no início do ano, no final de dezembro, início de janeiro. Isso ajudou bastante porque acabou por tornar as equipas mais sólidas ou criar uma dinâmica de equipa. E é certo que algumas seleções não estiveram lá, mas sente-se que há ali uma dinâmica de grupo muito forte e uma união diferente, ou um sentido coletivo diferente. Atenção, eu falei, por exemplo, a Tunísia. A Tunísia é uma seleção que teve ali um caos diretivo e é normal que também não tenha performado da melhor maneira. O mesmo se aplica também ao Ghana. O Ghana também está sujeito a isso, embora o Ghana tenha estado muito bem no jogo de estreia, e também agora, quer dizer, muito bem. No sentido defensivo do termo, teve muito bem, ofensivamente é mais ou menos. E depois, frente à Inglaterra, também se apresentou muito bem. Frente à Croácia, ainda não consigo dizer, neste momento o jogo está 1-0 para a Croácia, mas não deixa de ser também curioso.
E pronto, é isso. Eram estas as notas que queria abordar. Vou então passar para o jogo da Seleção Nacional. Portanto, eu agora falei do resultado da Croácia, que estava 1-0, mas daqui a bocado já sei o resultado final. Portanto, eu já vos vou dizer quanto é que ficou. Vocês provavelmente já sabem. E já vou falar também do jogo da Seleção Nacional. Eu gravei isto em duas partes, que é para vocês também terem acesso logo ao conteúdo. Amanhã segunda-feira, domingo. Ai, vou ter tenho ali uma almoçarada e não vos queria faltar, por isso a seguir fica então a analisar o jogo de Portugal. Ora, vamos lá então a analisar o jogo da Seleção Nacional. Como podem ver, estou aqui num cenário diferente, não é? De há bocado, são 3:30 da manhã, estou aqui a gravar com azia. Tenho que vos confessar, não estava à espera de uma exibição tão má. Achava que aquilo que fizemos contra o Congo iria ser corrigido frente à Colômbia e não foi. Portanto, sinto-me um bocadinho frustrado, para vos ser honesto. Vi Roberto Martínez abordar o jogo e eu prometi que não batia muito na cabeça de Roberto Martínez, mas fica muito complicado quando nós, adeptos da seleção portuguesa, vemos os mesmos erros a serem cometidos. Os erros que aconteceram frente ao Congo e que era para deixar de ser cometidos, foram cometidos novamente. A seleção voltou a ter um futebol muito previsível, contou com a bondade, digamos assim, da Colômbia se expor um bocadinho mais e de abrir mais espaços para que pudéssemos criar perigo, e aí sim, houve oportunidades, aí houve mais oportunidades neste jogo frente à Colômbia do que propriamente frente ao Congo, mas a nível de jogo jogado, a nível daquilo que foi o resultado, foi decepcionante. Isso não tem dúvidas nenhumas. Acabámos o jogo aliviados, porque não perdemos com a Colômbia. E esse alívio também era escusado, porque uma derrota só significaria o terceiro lugar, e apurávamos sempre em terceiro lugar, se a Colômbia, se o Congo invertesse a desvantagem de 6 golos que tinha na diferença de golos. Portanto, não era. Portugal podia ter arriscado ir para a vitória e expor-se mais um bocadinho. Roberto Martínez não fez isso. Gonçalo Ramos ficou no banco, Gonçalo Guedes também, Trincão também, portanto, e a substituição que ele faz aos 90 minutos enfim, deixa-me. Eu não quero usar palavras fortes porque não quero ser essa pessoa, mas de facto é frustrante ver Mateus Nunes entrar nos últimos minutos, para o lugar de Nuno Mendes, quando podíamos lutar pela vitória, podíamos lutar por ficar no primeiro lugar e ter eventualmente um calendário mais acessível até à final, lutar por ter mais dias de descanso para o próximo jogo. Não aconteceu, não houve essa ambição, essa busca pela vitória, e isso não parte só dos jogadores, tem que partir do treinador também. Os jogadores não têm dúvidas nenhumas, têm ambição de fazer aquilo que nunca foi feito, né? Usando aqui algo que tem sido muito dito, mas é verdade, e deixa-me frustrado a nossa seleção ter sido encurralada ou encostada às cordas pela Colômbia. Estamos a falar da Colômbia, não estamos a falar da seleção francesa, não estamos a falar nem sequer da seleção norueguesa, não estamos a falar de uma Argentina, de um Brasil, estamos a falar da Colômbia, que teve dificuldades, ou algumas dificuldades, em qualificar-se para o Mundial. Estamos a falar de uma Colômbia que tem muita qualidade, tem ali um meio-campo muito interessante com o João Arias. Gosto muito do João Arias, um jogador que teve uma transformação tremenda, e acho que foi também muito da evolução que teve no futebol brasileiro. Ele no meio-campo é tremendo, e vimos a forma como ele teve espaço, e isso arrepiou-me ver tanto espaço ser cedido a um jogador daquela dimensão. Um, e é certo que tem talento como o Luís Dias, lá na frente tem o Luís Soares, que até nem foi titular, e o João Córdoba também é um jogador que eu valorizo imenso. Enfim, foi uma seleção colombiana, é uma seleção colombiana com muito valor, mas é uma seleção colombiana que tem os seus defeitos, e é uma seleção colombiana que estaria ao nosso alcance. Portanto, deixa-me espantado.
Deixa-me espantado e faz-me pensar como é que seria se apanhássemos esta Colômbia na fase eliminar, agora nos 16 avos de final, como vamos apanhar a Croácia, por exemplo. É certo que a Croácia talvez seja um adversário mais acessível na perspectiva do jogo de Portugal do que propriamente o Ghana, mas já lá vou. Olhando para o jogo em específico, vi Portugal muito vulnerável na transição defensiva, já tinha reparado nisto antes, e agora, sem João Neves, ainda fica mais evidente essas fragilidades. Mateus Nunes, sei lá, eventualmente Samu Costa até seriam talvez melhores alternativas a João Neves do que propriamente o Ruben Neves. Não é que eu não gosto do Ruben Neves, eu adoro o Ruben Neves. Como pessoa, eu vi uma entrevista dele ontem e fiquei emocionado por tudo aquilo que, pela ligação que tem ao Diogo Jota. Ainda é um tema que me mexe muito comigo, mas é um jogador que não é de combate, é um jogador que não é de intensidade, não é do físico, não é do lado físico, e não é um jogador para travar iniciativas do adversário. Não é para eventualmente num triângulo a 4, num triângulo a 4, num losango em que temos um vértice ofensivo que eventualmente será composto pelo Bruno Fernandes e em que o jogador que está aqui mais de cadeirinha pode eventualmente lançar o jogo, e é aí que entra Ruben Neves, depois com o Vitinho e o João Neves eventualmente em interiores e que dão sequência ao seu jogo. E Ruben Neves é um jogador que tem pensamento de jogo, tem também uma boa leitura tática do jogo, posiciona-se muito bem, mas a nível de evitar aquilo que é a transição defensiva, que já tem fragilidades, por na frente não temos um jogador tão pressionante que condiciona a saída de bola contrária, que não é, o Cristiano Ronaldo não é intenso na pressão. Claro que, lá está, estas coisas parecem previsíveis e claro que é fácil acertar o Totobola ao domingo, ou à segunda, ou lá como é que se diz, é- mas há coisas que parecem tão evidentes que não me cabem na cabeça e depois vão-se cometer os mesmos erros e acontecem as mesmas coisas que aconteceram frente ao Congo. Mérito à Colômbia por aquilo que fez Portugal passar, porque sofremos muito frente à Colômbia, a meu ver, pronto, sem necessidade, mas sofremos. Mérito ao coletivo que está a ser construído ali, mérito ao treinador que eles têm e mérito também à forma como o próprio treinador leu o jogo e condicionou muito bem as saídas dos nossos laterais, o envolvimento dos nossos laterais em zona ofensiva, que normalmente são perigosos. E previu muito bem que era assim que Portugal ia tentar solicitar Ronaldo, era através das alas, cruzamentos, e seria por aí que íamos tentar servir o nosso rei, ou a nossa estátua, como disseram também. Não é que ele tenha estado absurdamente mal neste jogo, não acho que teve tão mal. Ou melhor, ele teve mal na mesma. Eu continuo a dizer, eu acho que o Gonçalo Ramos era muito mais útil ali do que propriamente o Cristiano Ronaldo, mas pronto, não, já dei para esse pedido, já falei imenso sobre isto, acho que também já é quase unânime a opinião relativamente a isto, mas pronto, seja como for, percebi a leitura da seleção colombiana a anular os laterais, jogou com o Santiago Arias e o lateral esquerdo, agora que não me lembro do nome, é o Machado, que joga no flanco oposto. Laterais que não se expõem tanto quanto o Munhoz, por exemplo, e quando o Munhoz entrou, vimos ali uma diferença de andamento tremenda. Enfim, entrou, criou logo perigo. O Ruben Dias foi logo incomodado pelo Luís Soares, que também entrou no decorrer do encontro. Enfim, foi uma leitura muito boa por parte do selecionador colombiano, e até tenho inveja que eles têm um selecionador que é mais treinador do que o nosso, ou pelo menos que eu sinto. Eu não sou ninguém, se calhar, para estar a criticar desta forma, mas toca no coração, obviamente, e deixa-me frustrado, sendo português, ver talento a ser desperdiçado, malta, e lá está, é preocupante. Eu continuo a ter fé, eu continuo a achar que vamos nos apurar para a próxima fase, e vamos vencer o Campeonato do Mundo. Agora, é preciso ter em consideração uma coisa: estes dois jogos se calhar vão ser esquecidos quando chegarmos à final e quando vencermos o Campeonato do Mundo, mas
neste momento é difícil uma pessoa pensar nisso, nessa concretização desse objetivo, porque foi um jogo tão mau e foram em 3 jogos, 2 foram tão maus que me deixa um bocado de pé atrás em relação à qualidade da nossa seleção. Temos que fazer muito mais. Uh, e, e há que melhorar bastante. O 11 base tem de ser diferente. Entendo a gestão de Roberto Martínez e valorizo essa gestão, porque eu entendi que João Neves tivesse ficado no banco. Isso eu entendi. Agora, se calhar, não era para pôr Ruben Neves naquela posição. De resto, alterava, punha Ramos em vez de Cristiano Ronaldo. Acho que o jogo seria completamente diferente. A Colômbia não teria facilidades para sair, nem pouco mais ou menos, porque o Gonçalo Ramos oferece isso, oferece condicionamento na saída de bola, e com um meio campo mais intenso, certamente que também não criavam metade das situações que acabaram por criar. Esta Colômbia perdia alguma agressividade e nós não a tivemos, e o início do jogo refletiu isso mesmo. Depois conseguimos melhorar gradualmente, tivemos 2 boas oportunidades quase no final da primeira parte, e parecia que estávamos a melhorar, mas a verdade é que a segunda parte não nos deu nada de novo. Foi um jogo relativamente aborrecido. Aliás, o rating deste jogo vai ser baixo, certamente, portanto contem já com isso. E, e pronto, e é isso, deixa-me um bocadinho frustrado. Mais uma vez, a palavra é essa, é frustração. Eu sei que estamos qualificados, acho que quem está verdadeiramente frustrados são os adeptos, por exemplo, da Escócia, que viram a sua seleção ser eliminada, os adeptos da Turquia, que tinham uma seleção também tremenda e que se calhar com mais talento que em 2002, e ficam pelo caminho logo na fase de grupos, e numa fase de grupos em que de 48 equipas passam 32. Portanto, eu sei que tenho que estar grato por algumas coisas. Agora, não me obriguem a valorizar coisas que não devem ser valorizadas, e não me façam ver, não atirem areia para os olhos dos adeptos portugueses, e acho que Roberto Martínez fez um bocadinho isso. Está aqui a falar. Eu lembro dele falar em que houve muita posse de bola. Tivemos 45% de posse de bola, meus amigos. É, é muito duro pensar nisto. Quer dizer, há coisas mais duras na vida, eu sei, é problema de primeiro mundo, mas é, até me faltam as palavras, meus queridos. É complicado. Seja como for, vem aí a Croácia. Acho que a Croácia é um melhor adversário para esta seleção do que propriamente o Ghana, porque o Ghana defende bem e defende de forma densa. Tem ali 2 blocos muito compactos que impedem que sejam eventualmente contornados por uma seleção como a nossa, que pratica um futebol previsível e que não se importa de jogar em U, ou seja, chegar à faixa, o jogo vem para o meio, depois vai para outra faixa, depois vem para o meio, depois vai para outra faixa. E isso é algo que deixa o Ghana confortável, como vimos, por exemplo, no jogo frente à Inglaterra. Não é que a Inglaterra não tivesse soluções para quebrar entre linhas, eu acho que elas não saíram tão cedo, e houve também uma gestão por parte do Tomás Tuchel. Mas seja como for, acho que a Croácia é uma seleção com mais vulnerabilidades a nível defensivo, e que acaba por se expor mais. Portanto, tendo esta conjuntura, eu acho que será uma seleção mais difícil, mais fácil, digo, ou mais fácil de quebrar, mais fácil de eventualmente criar perigo. Ao contrário do Ghana, portanto, seria mais complicado. Também fico feliz que não nos calhe o Equador, era uma hipótese muito remota, mas era uma seleção que podia nos calhar, ainda bem que não calhou, que era outra seleção que defende muitíssimo bem. Desculpa aqui pela interrupção. Como estava a dizer, a seleção do Equador é uma seleção que defende muitíssimo bem, e era um adversário terrível. O Senegal também tem essa capacidade, mas é mais vulnerável. Também era uma seleção que nos podia calhar, mas também era uma hipótese muito remota. Seja como for, a Croácia talvez seja o melhor adversário para apanhar nesta fase. Martínez disse que tínhamos que evoluir, e temos mesmo. Portanto, estou à espera que essa evolução aconteça e venha ela, e que consigamos então mostrar o futebol que conseguimos praticar. Se calhar era preciso isto para voltar a ver um ralhete, para haver um lembrete de que a seleção precisa de jogar mais à bola, dito de forma pura e simples. Portanto, é isso. Se era preciso uma situação destas, uma exibição destas, ainda bem que ela chegou. E pronto, que sirva de despertar
para a fase eliminar e pronto, que o percurso até à final seja bem conseguido, venha ela. Portanto, é isso. Ainda queria fazer aqui previsões dos 16 avos de final. Deixem-me só aqui ver uma coisinha. Ora, a chave ainda não está definida, ou pelo menos completamente, mas já se pode fazer uma estimativa assumindo que a Argélia e a Áustria vão empatar. Parece-me que sim, que isso vai acontecer. Portanto, África do Sul-Canadá, acredito que será um jogo a favorecer aqui os homens de um dos anfitriões do torneio, portanto acho que o Canadá vai passar, portanto Canadá nos oitavos de final. Brasil-Japão, Brasil, eu vou manter a minha previsão e acho que o Brasil vai passar aos oitavos, mas apenas nas grandes penalidades, portanto tenham cuidado com isso. Depois temos aqui um Alemanha-Paraguai, acho que a Alemanha ganha fácil. Depois temos um Países Baixos-Marrocos, grande jogo em perspectiva. Marrocos tem as suas dificuldades a nível defensivo e isso pode ficar evidente aqui. Eu tinha uma opinião sobre os Países Baixos antes do Mundial, agora tenho outra e é mais em conta. Costa de Marfim e Noruega. A Noruega conseguiu poupar e acho que vai vencer a Costa de Marfim, portanto há encontro entre Brasil e Noruega nos oitavos. França-Suécia, acho que a França derrota a Suécia com relativa tranquilidade, 3-0. Eventualmente, estou aqui a dizer também os resultados. México-Equador, cá está um jogo complicado, mas eu acho que o México vai se impor, 2-0 para o México, 2-0, não, 1-0 para o México. Depois Inglaterra-Congo, acho que a Inglaterra, apesar de ter tido dificuldades frente ao Ghana, acho que não vai ter as mesmas frente ao Congo, portanto vou pôr a Inglaterra a passar. Bélgica-Senegal não vai ser fácil para a Bélgica, eu acho que vai ser aqui a primeira surpresa. Senegal passa aos oitavos de final. Depois Estados Unidos-Bósnia, talvez um 2-0 para os Estados Unidos. Sim, Espanha-Áustria, também acho que a Espanha não vai ter dificuldades em derrotar a Áustria. Portugal-Croácia, já não digo nada, mas assim passamos. Depois Suíça-Argélia, acho que a Suíça vence. Austrália-Egito, não se esperava que uma equipa destas passasse aos oitavos de final, mas vou pôr o Egito a vencer. Argentina-Cabo Verde, gostava muito que Cabo Verde passasse, mas acho que não vai acontecer. Colômbia-Gana, acho que a Colômbia tem tudo para vencer o Gana. Canadá, Países Baixos, acaba aqui o sonho do Canadá. Alemanha-França, logo. A França passa. Brasil-Noruega, mantenho a minha previsão que a Noruega elimina o Brasil. México-Inglaterra, vai ser difícil para a Inglaterra, eu acho, mas acaba por passar a Inglaterra. Portugal-Espanha, pois é, ganhamos 1-0, gol do Ruben Dias de cabeça. Estados Unidos-Senegal, 2-1, ganha os Estados Unidos com arbitragem duvidosa. Argentina-Egito, 2-0 para a Argentina. Suíça-Colômbia, difícil, mas tem que ir para os penaltis este jogo. Mas passa a Colômbia, porque a Colômbia vai ser aqui uma das surpresas, quartos de final. França, Países Baixos, ganha a França. Portugal, Estados Unidos, é aqui que pronto, o sonho dos Estados Unidos termina também. Portugal vence e vence com relativa tranquilidade, porque acho que os Estados Unidos é uma seleção que encaixa bem com Portugal. Noruega e Inglaterra, mais uma surpresa. Noruega continua a surpreender e vence a Inglaterra 1-0. Argentina-Colômbia, Messi e companhia derrotam a Colômbia por 2-1. França-Portugal, reedição da final do Euro, e Portugal no prolongamento ganha, gol de Ruben Neves. Noruega-Argentina, cá está, a FIFA, vai ser a final que a FIFA queria. Argentina-Portugal, Messi e Ronaldo, está feito, Argentina ganha. E na final, no terceiro e quarto lugar, querem saber quem fica? Fica a França em terceiro, a Noruega em quarto. Agora na final, Messi e Ronaldo, pois é, ganhamos sim senhor, vai ficar para aí 3-2.
3-2, jogo de loucos. Mas vai ficar. A Argentina vai marcar primeiro. Nós vamos marcar 3 golos a seguir. Vamos marcar um gol de resposta. A Argentina marca logo aos 15. Nós marcamos tipo aos 38. Depois marcamos outro no início da segunda parte, aos 57, mais ou menos. Vai ser o Gonçalo Ramos a marcar esse golo. O primeiro vai ser o autogolo. E depois o terceiro, o 3-1, vai ser o golo da tranquilidade ali aos 72, 73. Bruno Fernandes na cobrança. Desculpa, na cobrança de uma grande penalidade. Juro que foi aqui a cadeira com a mesa, não pensem em coisas. Aí está. E depois Leo Messi faz um golo, pronto, é aplaudido, um golo aos 90 mais 5, o árbitro tinha dado 6 de desconto. E só para sofrermos ali um bocadinho, mas pronto, é assim. Está bem? Fica assim, Portugal campeão do mundo na mesma, mas pronto, com melhorias previsíveis para os próximos encontros, certamente. Muito obrigado por estarem desse lado, um grande abraço. Peço desculpa qualquer coisinha se fiquei assim um bocadinho mais irritado neste episódio. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.